Então vamos falar sobre o eletrocardiograma e um pouco sobre a excitação cardíaca. É um assunto bem longo, porque ele envolve o potencial de ação da célula. Vou partir do pressuposto que a gente já tem o conhecimento do potencial de ação, despolarização, repolarização, participação dos íons sódio, potássio, cálcio na contração muscular cardíaca, tá? Só vou dar uma retomada bem básica. O que acontece? A célula ela pode estar em duas situações. Então ela pode estar em repouso, supondo que essa bola aqui no meio seja uma célula. Em repouso, ela está polarizada, ou ela pode estar em atividade, onde ela vai estar despolarizada. A polarização e despolarização celular é comum se falar em músculo, tá? Músculo e atividade elétrica, atividade neural. O coração ele é um músculo. Lembrando que o coração ele é um músculo cardíaco estriado, né? Então nós temos três tipos de músculos no corpo humano: músculo liso, que compõe as vísceras, músculo cardíaco estriado e músculo esquelético, que também é estriado. O fato dele ser liso ou ter estrias é uma característica tecidual, uma característica histológica. Então a célula, quando ela está polarizada, dizemos que ela está em repouso. Quando ela despolariza, ela entra em atividade. Então basicamente, quem vai dizer se a célula está polarizada ou despolarizada são as cargas iônicas, tá? Então existe sódio fora da célula, existe potássio fora da célula, tá? Existe sódio dentro da célula, existe potássio também dentro da célula. O que muda? O que muda é o seguinte: a célula, quando ela está em repouso, quando ela está polarizada, ela está mais negativa em seu interior. Então seria mais ou menos assim. Seria como se a célula polarizada, ela tivesse mais cargas negativas em seu interior e mais cargas positivas no seu exterior. Ela está polarizada no repouso. Então, o que é que deve acontecer para a célula, né, essa célula daqui, que está polarizada, despolarizar? Precisa entrar carga positiva. Então, a entrada das cargas positivas, ela vai tirar a célula no estado de repouso, polarizada, para que ela entre em atividade. Então, isso acontece, por exemplo, para o músculo cardíaco. Então, o músculo cardíaco ele saiu de um repouso, um relaxamento, uma diástole. Ele saiu de uma polarização, a célula está polarizada, está relaxada. E aí ele vai realizar uma sístole. Então, para realizar a sístole, antes do fenômeno mecânico, que é a sístole, a contração propriamente dita, eu tenho que ter o fenômeno elétrico, que é a despolarização. E o que ocorre o que é necessário para a célula despolarizar? Então é necessário entrar carga positiva. Existe sódio, como eu falei, fora e dentro da célula, tá? Dentro da célula também tem sódio. Existe potássio fora e dentro da célula, ok? A diferença é que o potássio ele está muito concentrado no interior da célula e o sódio ele tem maiores concentrações no exterior, tá? Só que tanto o sódio quanto o potássio carregam cargas positivas, ok? E para a célula despolarizar, eu preciso ter a entrada de cargas positivas, para que ela fique mais positiva dentro do que fora, tá? Então você vai ter, imagine aqui, eu não sei aqui o valor de cabeça, mas você tem, se eu não me engano, 159 de sódio fora da célula e 10, se eu não me engano, de carga iônica
de sódio dentro. Já o potássio ele é mais ou menos o contrário, né? O potássio ele tem uns 160 para aqui eu não sei se é 5 de potássio, né, fora da célula. Isso varia também com o tipo de célula, se ela é cardíaca, se ela é muscular, esquelética, etc. Então eu tenho uma concentração, né? O que importa aqui para a gente entender é que eu tenho uma concentração muito maior do sódio fora e o potássio é o contrário, eu tenho uma concentração maior de potássio dentro. O que isso implica? Implica dizer que o sódio, que está mais concentrado fora da célula, ele tende a entrar na célula, tá? Porque ele vai de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração. Já o potássio, ele é no sentido oposto. O potássio ele tende a sair da célula porque ele está mais concentrado dentro. E o que impede a entrada e saída desses íons na célula é justamente as cargas iônicas, tá? Então, as cargas iônicas não, é a permeabilidade da membrana celular, tá? Então, a membrana da célula, ela não permite a passagem do sódio, nem entrando nem saindo, e não permite a passagem do potássio, nem entrando nem saindo. Porém, quando ela é estimulada, ela permite sim a entrada ou saída desses íons. Então, primeiro você tem que ter um estímulo à célula para poder ter a entrada ou saída desses íons. No músculo esquelético, quem estimula a entrada do sódio para que a célula saia do estado de repouso e entre em atividade é a sinapse, tá? Então, a sinapse, ela libera substâncias químicas que são os neurotransmissores, lá nos neurônios e de nevo, né? Neurônio / nevo para músculo. E esses neurotransmissores, eles abrem os canais de sódio, são os canais que chamam canais químico-dependentes, porque eles dependem dessa substância química para poder abrir. E aí o sódio entra, quando o sódio entra, a célula despolariza, tá? E quando a célula vai despolarizando, ela muda o seu potencial de ação, a sua voltagem lá dentro, ela começa a receber muita carga positiva, despolariza, e aí o nervo estimula o músculo contrai, tem todo um fenômeno da contração muscular, de actina, miosina, a entrada do cálcio, o cálcio se liga à troponina, libera a tropomiosina para o encaixe da cabeça da miosina na actina, né? E através da própria glicose, do ATP, a musculatura ela contrai, né? Então aquele efeito da catraca. Aqui, no músculo cardíaco, ocorre o mesmo fenômeno, né? Então o sódio entra na célula cardíaca, despolariza e o coração contrai. A diferença é que a maior parte das contrações cardíacas, elas são autoexcitatórias. Eu não preciso de um estímulo nervoso, já que aproximadamente 75% dos batimentos cardíacos, eles são autoexcitatórios, né? A célula não precisa de um estímulo nervoso para poder despolarizar. São células autoexcitatórias ou também chamada de células autodespolarizantes. Então elas se despolarizam sozinha. É como se você tivesse um vazamento dos canais de sódio e o sódio entra na membrana da célula sem precisar de estímulo nervoso, tá? E aí, ali aproximadamente uns 25% do controle do batimento cardíaco, que basicamente são as variações da frequência cardíaca, esse 75% é mais ou menos a frequência cardíaca basal, ela é controlada, né, pelo sistema nervoso autônomo, tá? Simpático estimula para aumentar a frequência cardíaca e o parasimpático ele reduz a frequência cardíaca. Então nós temos uma concentração alta de sódio fora da célula, tá? A célula está em repouso, ou seja, supondo aqui que ela está polarizada, ela está em repouso, então ela tem mais carga positiva fora do que dentro, tá? E o que é que eu preciso fazer? O sódio está em altas concentrações fora da célula e baixas concentrações dentro, tá? Então, por diferença de concentração aqui, o sódio ele tenta entrar na célula, mas ele não entra porque a membrana da célula não permite.
E o potássio ele tem o efeito oposto, né? Você tem altas concentrações de potássio no interior da célula e baixas concentrações em seu exterior. Para despolarizar, o que é que eu preciso fazer? Abrir os canais de sódio, tá? Então, a questão é que os canais lentos de sódio da célula muscular cardíaca, eles já estão abertos. Não precisa de um estímulo nervoso. E aí a célula vai entrar, ela muda a voltagem em seu interior, fica mais positiva, despolariza, o coração contrai, então despolarização cardíaca. É quando ela sai do estado de repouso e entra em atividade. Coração é músculo, então despolarização simboliza contração muscular, que é a sístole. E quando a célula está despolarizada, que ela contrai, né? Que ela está contraída ali, e ela volta para o estado de repouso, chamamos isso de repolarização. Tá? Porque ela está voltando, ela não estava relaxada, polarizada, relaxada, depois ela despolarizou, contraiu, e depois ela polarizou de novo. Ela voltou para o estado de repouso, porque após a célula contrair, seja músculo esquelético, músculo cardíaco, ele não vai ficar em contração permanente. Então o músculo contrai e depois relaxa. O que faz o músculo relaxar é a abertura dos canais de potássio. Então fecha-se os canais de sódio, para de entrar carga positiva, abre os canais de potássio, que eles são canais voltagem independente. Quando atingem uma determinada voltagem, eles se abrem. E aí você perde carga positiva e deixa de ganhar carga positiva. E aí a célula começa a ficar mais negativa dentro e mais positiva fora, voltando para o estado de repouso inicial. Isso a gente chama de repolarização, porque ela estava polarizada, despolarizou e em seguida polarizou novamente, ok? Então a repolarização celular, ela cardíaca, né, que a gente está falando do coração agora, a repolarização, ela é sinônimo de relaxamento muscular cardíaco, tá? Isso a gente chama de diástole. Então, sístole é ejeção, né? Ejeta, joga sangue, diástole é o enchimento, ok? Então, essa primeira parte eu vou falar resumir, isso aqui é um resumo do potencial de ação, tá? E logo em seguida eu vou falar do eletrocardiograma, tá? Depois que eu falar do eletrocardiograma, eu vou fazer uma terceira parte para falar da distribuição. Na verdade, eu acho que nessa segunda parte já dá para falar da distribuição da atividade elétrica no coração. Vamos para a segunda parte.